A noite estava tranquila, exceto pelo suave estalar da lareira na sala de estar. O inverno havia chegado cedo naquele ano, trazendo consigo um frio que parecia penetrar não apenas nos ossos, mas também nas entranhas do casamento de Clara. Sentada no sofá de veludo desgastado, ela segurava uma caneca de chá que já havia esfriado, os olhos perdidos nas chamas que dançavam sem propósito. A casa estava silenciosa, como sempre ficava quando Marcelo, seu marido, se trancava no escritório com seus relatórios e planilhas. Ele estava lá agora, provavelmente alheio ao vazio que se formava entre eles, um abismo que crescia a cada dia de silêncios acumulados. Clara suspirou, sentindo o peso da solidão apertar seu peito. Não era apenas a falta de conversa ou a ausência de carinho, era a sensação de que aos 34 anos, ela estava desaparecendo. As risadas que outrora enchiam a casa, os toques furtivos na cozinha, os olhares que diziam tudo sem palavras, tudo isso havia se dissipado como fumaça levada pelo vento. Ela queria se sentir viva novamente. Queria que seu coração batesse com algo além de resignação. Queria paixão, mesmo que fosse apenas um vislumbre, um momento roubado que a lembrasse de quem ela já fora. A campainha tocou, quebrando o silêncio como um trovão inesperado. Clara franziu a testa surpresa. Não esperavam visitas. Marcelo não se moveu do escritório, é claro. Ele raramente o fazia. Ela se levantou, ajeitando o cabelo bagunçado e o suéter largo que usava, e foi até a porta. Ao abri-la, deparou-se com Lucas, o irmão mais novo de Marcelo. Ele estava lá com aquele sorriso fácil e os olhos castanhos que pareciam sempre carregar uma promessa de leveza. Oi, Clara. Espero não estar atrapalhando, disse ele, segurando uma sacola de papel com algumas garrafas de cerveja tilintando dentro. Passei por aqui e pensei em fazer uma visita. Clara sorriu, sentindo uma onda de alívio ao ver Lucas. Ele sempre tinha o poder de trazer um pouco de alegria em meio à monotonia. Claro que não. Entre, por favor, respondeu ela, abrindo a porta mais para que ele pudesse passar. Lucas entrou, tirando o casaco e deixando-o pendurado na cadeira. A sala estava iluminada apenas pela luz suave da lareira, criando um ambiente acolhedor. Ele olhou ao redor, notando a atmosfera silenciosa que pairava na casa. Marcelo ainda está lá? Perguntou, apontando com a cabeça em direção ao escritório. Sim, ele está ocupado com trabalho, respondeu Clara, sua voz um pouco mais baixa. Mas não se preocupe com isso. Lucas se acomodou no sofá ao lado dela, colocando a sacola de cerveja na mesa de centro. Então, o que você tem feito para se distrair? Perguntou ele, olhando nos olhos dela com curiosidade. Clara hesitou por um momento, sentindo a necessidade de se abrir, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Ah, você sabe como é. Começou ela, tentando encontrar as palavras certas. Apenas as tarefas do dia a dia. Lucas inclinou-se um pouco mais perto, seu olhar atento. Você não parece muito feliz, Clara. Está tudo bem? As palavras dele a atingiram como um raio. Clara sentiu uma mistura de gratidão e tristeza. Era raro alguém se importar de verdade. Estou apenas passando por um momento difícil, admitiu finalmente. Sinto que estou perdendo algo, sabe? Lucas a observou, seu olhar se suavizando. Às vezes, é bom ter alguém para conversar. Você sabe que pode contar comigo, certo? Clara assentiu, um sorriso tímido surgindo em seus lábios. Obrigada, Lucas. Isso significa muito para mim. Ele sorriu de volta e por um instante, a tensão no ar parecia dissipar. Clara percebeu que mesmo em meio à solidão, havia um fio de conexão que ainda a mantinha ligada ao mundo. Vamos abrir essas cervejas? Sugeriu Lucas, quebrando o clima melancólico. Pode ser divertido. Clara riu, sentindo-se um pouco mais leve. Claro! Vamos lá! Ela se levantou e foi até a cozinha, enquanto Lucas a seguia. O cheiro do chá ainda pairava no ar, mas agora havia uma nova energia na casa. Enquanto abriam as garrafas, Clara sentiu uma onda de esperança. Talvez aquela noite pudesse ser diferente. Eles brindaram, e Clara se permitiu relaxar, rindo e conversando sobre coisas triviais. A cada gole, ela sentia o peso do dia a dia se dissipar, mesmo que apenas um pouco. Você se lembra daquela vez que fomos à praia e você quase se afogou tentando surfar?
Lucas perguntou, rindo ao relembrar a situação. Clara riu, lembrando-se da cena. Eu não quase me afoguei. Eu apenas perdi o equilíbrio. Claro, claro, ele respondeu, com um sorriso travesso. Mas foi hilário. O riso deles ecoava pela sala, e Clara percebeu que por um momento a solidão havia se afastado. A conexão com Lucas era leve, mas ao mesmo tempo profunda. Ela se sentia viva, como se uma parte dela estivesse despertando novamente. Enquanto a noite avançava, eles continuaram conversando, compartilhando histórias e risadas. O frio lá fora parecia distante, e a lareira crepitava suavemente, criando um ambiente acolhedor. Clara percebeu que mesmo em meio ao vazio que sentia em seu casamento, havia espaço para novas conexões e novas esperanças. E assim a noite se desenrolava, trazendo um sopro de vida em meio à rotina que parecia sufocá-la. Clara hesitou por um momento, sentindo uma onda de calor subir ao rosto. Lucas era o oposto de Marcelo em muitos aspectos. Enquanto seu marido era reservado e metódico, Lucas era caloroso e espontâneo, com uma energia que parecia preencher qualquer ambiente. O Marcelo tá no escritório, respondeu ela, forçando um sorriso. Mas entra, fica à vontade. Lucas entrou, trazendo consigo o cheiro do ar frio da noite e algo mais. Talvez fosse o perfume amadeirado que ele sempre usava ou apenas a vitalidade que emanava dele. Eles se sentaram na sala, e Clara trouxe 2 copos para as cervejas que haviam aberto mais cedo. A conversa começou leve, como sempre acontecia com Lucas. Ele contava histórias engraçadas do trabalho, fazia comentários sobre o clima e ria de si mesmo quando derramou um pouco de cerveja no tapete. "Olha só o que eu fiz!" exclamou ele, rindo enquanto tentava limpar a bagunça com um guardanapo. Clara riu também, algo que não fazia há semanas. Era fácil com ele, natural. Por um momento, ela esqueceu o peso que carregava, as preocupações que a acompanhavam diariamente. Mas então, entre uma risada e outra, a conversa mudou de tom. Talvez tenha sido a terceira cerveja ou o jeito como Lucas a olhou quando ela mencionou, quase sem querer, que sentia falta de sair para dançar. "O Marcelo nunca gostou de dançar", disse ela, a voz carregada de uma melancolia que não conseguiu esconder. "Ele acha que é perda de tempo." Lucas inclinou a cabeça, os olhos fixos nos dela, como se estivesse realmente interessado no que ela tinha a dizer. "E você? O que você acha?" perguntou ele, e a pergunta a pegou desprevenida. Ninguém perguntava o que ela achava. Não, realmente. Marcelo presumia, decidia, seguia em frente. Mas Lucas parecia querer ouvir. Clara tomou um gole da cerveja, sentindo o líquido gelado descer pela garganta, ganhando tempo. "Eu acho que dançar é como se sentir livre, como se por alguns minutos você pudesse ser qualquer pessoa em qualquer lugar", respondeu ela. A sinceridade em suas palavras fazendo seu coração acelerar. "Sabe, eu entendo", disse Lucas, assentindo com um leve sorriso nos lábios. "E o que mais te faz sentir assim?" Clara hesitou, refletindo sobre a pergunta. O que mais a fazia sentir-se livre? A música, talvez. A sensação de estar em um lugar onde ninguém a julgava, onde ela poderia ser apenas ela mesma. "Eu gosto de música", disse finalmente. "Quando ouço uma canção que me toca, sinto que posso me soltar, esquecer tudo ao meu redor." Lucas sorriu, e Clara percebeu que havia algo especial naquele momento. A conexão entre eles parecia mais intensa, mais real. O ambiente ao redor desapareceu, e tudo que restou foi a conversa e a energia que pulsava entre eles. "Então, por que não vamos dançar um dia?" sugeriu Lucas com um brilho nos olhos. "Podemos encontrar um lugar que toque aquelas músicas que você ama." Clara sentiu um frio na barriga. A ideia a excitava e a assustava ao mesmo tempo. Dançar com Lucas em um lugar onde a música a envolvesse parecia um sonho distante, mas ao mesmo tempo, algo que ela queria muito experimentar. "Quem sabe?" respondeu ela, tentando esconder a empolgação na voz. "Seria divertido." A conversa continuou, e Clara se deixou levar pela leveza do momento. O calor das cervejas e a presença de Lucas a faziam sentir-se viva, como se uma parte dela estivesse despertando novamente. A noite se desenrolava, trazendo um sopro de vida em meio à rotina que parecia sufocá-la.
Enquanto riam e compartilhavam histórias, Clara percebeu que mesmo em meio ao vazio que sentia em seu casamento, havia espaço para novas conexões e novas esperanças. Ela olhou para Lucas, que estava tão envolvido na conversa, e sentiu um calor que não sentia há muito tempo. A noite avançava e o frio lá fora parecia distante. A lareira crepitava suavemente, criando um ambiente acolhedor. Clara se permitiu relaxar, rindo e conversando sobre coisas triviais, enquanto a conexão com Lucas se tornava mais forte. E assim a noite continuava, trazendo um sopro de vida em meio à rotina que parecia sufocá-la. Clara olhou para Lucas, sentindo o peso da pergunta que ele acabará de fazer. Havia uma curiosidade genuína em sua voz, um convite velado que fez seu coração acelerar. Ela desviou o olhar, sentindo o silêncio que se formou entre eles, como se o mundo ao redor tivesse desaparecido. As chamas da lareira dançavam, refletindo o calor que começava a crescer dentro dela. Eu não sei, mentiu, mas sua voz tremia, traindo-a. Lucas a observou em silêncio, como se estivesse esperando que ela se abrisse. O clima entre eles havia mudado, e cada palavra, cada olhar, cada pausa parecia carregada de algo novo, algo perigoso. Clara sentia isso, como uma corrente elétrica correndo sob a pele. O jeito como Lucas se inclinava um pouco mais perto, como seus dedos tamborilavam na garrafa de cerveja, a fazia perceber que ele também estava sentindo a mesma tensão no ar. A noite avançava, e as cervejas continuavam a fluir. Clara não sabia ao certo quando a conversa voltou para o pessoal, mas de repente, ela se viu falando mais do que pretendia. Às vezes sinto ele tão distante, confessou, as palavras escapando antes que pudesse contê-las. É como se eu fosse invisível, como se nada do que eu quero, do que eu sinto, importasse. Ela soltou uma risada seca, sem humor, tentando aliviar a tensão que pairava entre eles. Desculpa, isso tá parecendo uma sessão de terapia, disse envergonhada. Não, não, Lucas respondeu com a voz suave. Pode falar, eu te escuto. E assim Clara se permitiu abrir seu coração. Falou sobre as noites em que se deitava ao lado de Marcelo, seu marido, e sentia um vazio que não conseguia explicar. Contou como ele parecia não notar mais as pequenas coisas, como o jeito que ela arrumava o cabelo ou as novas blusas que comprava na esperança de reacender algo entre eles. As tentativas de iniciar uma conversa que sempre morriam em monossílabos a deixavam frustrada. Eu só queria que ele visse, disse Clara, a voz embargada. Que ele se importasse. Lucas a ouviu atentamente, seus olhos fixos nos dela, como se estivesse absorvendo cada palavra. O ambiente ao redor parecia se dissipar, e Clara se sentia mais leve ao compartilhar suas angústias. Era como se, ao dividir sua dor, ela estivesse também se libertando de um peso que carregava há muito tempo. Você merece ser vista, Clara, Lucas disse com sinceridade. Todos merecem. Ela sorriu, um sorriso tímido, mas que carregava uma nova esperança. O calor da lareira e a presença de Lucas a faziam sentir-se viva, como se uma parte dela estivesse despertando novamente. O momento era delicado, e Clara percebeu que estava se permitindo sentir algo que não sentia há muito tempo. A conversa fluiu naturalmente e eles riram de histórias passadas, lembranças que pareciam distantes, mas que agora ganhavam vida novamente. O ambiente acolhedor da casa, iluminado pelas chamas da lareira, criava uma atmosfera íntima, onde cada olhar e cada toque pareciam significar mais do que palavras poderiam expressar. Enquanto a noite se desenrolava, Clara percebeu que havia espaço para novas conexões e novas esperanças em sua vida. O vazio que sentia em seu casamento não a definia, e ali com Lucas, ela começava a enxergar um futuro diferente. Um futuro onde poderia ser verdadeiramente ela mesma. Clara sentou-se na poltrona de couro marrom, observando as chamas da lareira dançarem em um ritmo hipnotizante. O calor do fogo contrastava com a frieza que sentia dentro de si. Ao seu lado, Lucas parecia tão próximo, mas ao mesmo tempo tão distante. Ele estava ali, mas a conversa que antes fluía agora parecia ter se esgotado. Clara respirou fundo, tentando encontrar as palavras que pareciam escapar dela. Eu gosto de certas coisas, começou ela, a voz hesitante. Coisas que ele não gosta. As palavras saíram rápidas, quase inaudíveis, e Clara imediatamente desejou poder retirá-las.
Seu rosto ardia, e ela desviou o olhar para o chão, incapaz de encarar Lucas. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, e Clara sentiu o peso da presença dele, como se o ar ao redor tivesse se tornado mais denso. Quando finalmente ousou levantar os olhos, encontrou o olhar de Lucas fixo no dela. Ele não parecia chocado nem desconfortável. Havia algo diferente em seu olhar, uma intensidade que a fez prender a respiração. Clara, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Você merece mais do que isso. Merece alguém que te veja. As palavras dele a atingiram como um soco. Não porque fossem novas, mas porque vinham dele, ditas com uma convicção que parecia atravessar todas as suas defesas. Clara queria responder, mas sua garganta estava seca, e o espaço entre eles, que antes era confortável, agora parecia pequeno demais, carregado de uma tensão que nenhum dos dois ousava nomear. Lucas se inclinou um pouco mais, os cotovelos apoiados nos joelhos, a garrafa de cerveja pendendo entre os dedos. Você já pensou em como seria se sentir viva de novo? Perguntou ele, e a pergunta pairou no ar, pesada, cheia de implicações. O coração de Clara disparou, o sangue pulsando nas têmporas. Ela sabia o que ele estava perguntando, mesmo que as palavras fossem cuidadosamente escolhidas. E pior, ela sabia o que queria responder, mas havia Marcelo. Havia os votos que fizeram, as promessas que ela ainda carregava, mesmo que ele parecesse tê-las esquecido. A culpa começava a se formar como um nó em seu estômago, misturada com o desejo que queimava em seu peito. Clara queria se levantar, dizer que era tarde, que ele precisava ir, mas seus músculos não obedeciam. Em vez disso, ela se permitiu sentir a gravidade do momento, a conexão que se formava entre eles. O calor da lareira envolvia os dois, e a atmosfera íntima parecia convidar a um desfecho que ela não sabia se estava pronta para enfrentar. Começou ela, mas as palavras falharam. O que ela realmente queria dizer? Que estava cansada de se sentir invisível. Que queria ser vista, desejada. Mas a culpa a paralisava. Lucas a observava, seus olhos profundos e compreensivos, como se pudesse ler seus pensamentos. Ele se aproximou um pouco mais, e Clara sentiu seu coração acelerar. A tensão entre eles era palpável, e ela se perguntou se ele também sentia isso. Clara, disse ele novamente, a voz suave e encorajadora, você não precisa ter medo. Estou aqui. Ela sentiu a sinceridade em suas palavras, e uma parte dela começou a se soltar. O calor da lareira, a presença de Lucas, tudo isso a envolvia de uma maneira que ela não sentia há muito tempo. Eu só quero ser vista, ela finalmente disse, a voz trêmula. Eu só quero que alguém se importe. Lucas a olhou com uma intensidade que a fez sentir-se exposta, mas ao mesmo tempo, acolhida. Eu me importo, Clara. E você merece isso. As palavras dele ecoaram em sua mente, e pela primeira vez em muito tempo, Clara começou a acreditar que poderia ser verdade. Ela queria mais do que a vida que estava levando. Queria sentir-se viva novamente e talvez, apenas talvez, Lucas pudesse ser parte disso. O espaço entre eles parecia diminuir, e Clara percebeu que estava prestes a tomar uma decisão que mudaria tudo. Clara estava paralisada naquele momento, os olhos fixos nos de Lucas, que pareciam enxergar cada pedaço dela, cada fragmento que ela havia escondido até de si mesma. Lucas, começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Ele não a pressionou, apenas esperou com um olhar firme, mas gentil. Então, num gesto que parecia ao mesmo tempo inocente e devastador, ele estendeu a mão e tocou a dela. O toque foi leve, quase imperceptível, mas enviou uma onda de calor por todo o corpo dela. Você não precisa dizer nada, murmurou ele. Mas saiba que eu vejo você. Clara puxou a mão de volta, o movimento brusco como se tivesse se queimado. O gesto quebrou o encanto, mas não a atenção que ele lhe dedicava. Ela se levantou, o coração batendo tão rápido que achou que ele poderia ouvir. Eu acho que é melhor você ir, disse, a voz trêmula. Marcelo poderia sair do escritório a qualquer momento. Lucas assentiu, respeitando seu espaço, e se levantou. Pegou a sacola com as garrafas vazias e caminhou até a porta. Mas antes de sair, ele se virou, os olhos encontrando os dela mais uma vez. Se você precisar conversar, Clara, eu sempre estarei aqui. Quando a porta se fechou atrás dele, Clara ficou parada, o corpo tremendo.
Sentia-se ao mesmo tempo viva e destruída, como se tivesse corrido até a beira de um precipício e parado bem na borda. O desejo ainda pulsava em suas veias, mas agora vinha acompanhado de um arrependimento que a sufocava. Ela havia cruzado uma linha, mesmo que apenas em pensamentos, em olhares, em silêncios. E o pior, uma parte dela queria cruzar ainda mais. Voltou ao sofá, as pernas fracas, e enterrou o rosto nas mãos. A casa estava silenciosa novamente, mas agora o silêncio parecia gritar. Clara sabia que, independentemente do que acontecesse, algo dentro dela havia mudado, e ela não tinha certeza se poderia voltar atrás. Ela se lembrou das conversas que teve com Lucas, das risadas compartilhadas, da maneira como ele a fazia sentir-se vista, como se cada palavra dele fosse uma luz que iluminava os cantos escuros de sua alma. Mas o medo de se abrir, de se permitir sentir, ainda a prendia. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. As horas passaram lentamente e ela se virou na cama, pensando em Lucas, em como ele parecia entender suas inseguranças sem que ela precisasse dizer uma palavra. O calor de seu toque ainda estava em sua pele, e a lembrança de seus olhos a observando a fazia sentir-se viva de uma maneira que não experimentava há muito tempo. Ao amanhecer, decidiu que precisava de uma mudança. Não poderia continuar vivendo na sombra de suas inseguranças. Clara se levantou, tomou um banho e se vestiu com uma blusa leve de algodão e uma saia jeans que a fazia sentir-se confortável e confiante. Olhou-se no espelho e pela primeira vez em muito tempo, sorriu para a própria imagem. Hoje é o dia, sussurrou para si mesma. Ela pegou o celular e hesitou por um momento. O que diria Lucas? Mas a ideia de não fazer nada a apavorava mais do que a possibilidade de se expor. Com um toque nervoso enviou uma mensagem. Oi, Lucas. Você pode vir aqui? Precisamos conversar. A resposta veio rapidamente. Claro, estou a caminho. Clara sentiu um frio na barriga, mas também uma onda de determinação. Quando a campainha tocou, seu coração disparou. Ela respirou fundo e abriu a porta. Lucas estava ali, com um sorriso que iluminava seu rosto. Ele usava uma camiseta branca simples e jeans, e Clara notou como a luz do sol realçava seus traços. Oi, Clara, disse ele, seu olhar sincero. Como você está? Estou melhor. Pensei muito sobre nós. Ele a observou atentamente, como se estivesse esperando que ela continuasse. Clara sentiu a coragem crescendo dentro dela. Eu não quero mais viver com medo. Quero me abrir, quero sentir. Lucas sorriu, e a expressão dele era de alívio e alegria. Eu também quero isso, Clara. Estou aqui para você, sempre estarei. Ela deu um passo à frente, o espaço entre eles agora carregado de uma nova energia. Clara sentiu o calor do corpo dele e, sem pensar duas vezes, se aproximou mais. Então vamos fazer isso juntos, disse ela, a voz firme. Ele assentiu e naquele momento tudo parecia se alinhar. Clara percebeu que estava pronta para dar o próximo passo, não apenas com Lucas, mas em sua vida. O passado ainda existia, mas agora não a controlava mais. E assim, com um sorriso nos lábios e um novo brilho nos olhos, Clara deu as mãos a Lucas, pronta